Vamos lá então. Será que você está viciado em dopamina? Será que você está ficando dependente de dopamina? Eu recebi uma mensagem esses dias no meu Instagram, né, de um menino pedindo ajuda, né? Ele tinha seus 20 e poucos anos, mas dizia que fazia alguns anos já que ele sofria com vício em pornografia e estava começando a afetar a vida dele, afetar seriamente, né? Afetar as relações, ele perde a capacidade de prestar atenção, né, e começa a se sentir inseguro. Vamos lá. O que a pornografia faz? Isso não é só pornografia, tá? Isso serve para qualquer vício. Qualquer vício tem exatamente o mesmo mecanismo, né? O nosso cérebro ele não chegou a evoluir o suficiente daquela fase de caçador-coletor, de quando nós éramos ainda não homens das cavernas, mas nós vivíamos aí, né, vagando pelo mundo, né, quando nós não éramos agricultores ainda, né, a gente não evoluiu o suficiente para conseguir desligar um certo mecanismo do cérebro que dá uma puta descarga de dopamina, entre outros hormônios, quando a gente consegue, né, realizar alguma atividade que tem valor evolutivo, né? Então você ter uma relação sexual tem um valor reprodutivo. Por isso é muito bom, porque seu cérebro está dizendo, olha, isso aí que você está fazendo é essencial para a sobrevivência. Quando você come uma comida muito gordurosa, mesma coisa. Porque ele está dizendo para você, para o seu cérebro, olha, isso aí que você está fazendo é essencial para a sobrevivência, vai te dar muitas calorias, vai ajudar você a sobreviver, não sei, no inverno ou se você não conseguir caçar nada. Só que, como eu disse, nosso cérebro não evoluiu o suficiente para isso. Aquele mecanismo ele continua lá. Só que nós, como sociedades, nós evoluímos, né? Nós, de repente, temos um monte de comida gordurosa à disposição. Nós, de repente, temos um monte, né, pelo menos, simulacros de relação sexual, né, à disposição, que é a pornografia. Então, você consegue burlar certos mecanismos que o seu cérebro possui, né, para descarregar essa enxurrada de hormônios só quando você consegue realmente, né, fazer essas tarefas que têm valor biológico, você consegue burlar isso artificialmente. Como? Você vai no mercado e compra um monte de comida gordurosa, você entra na internet e consome pornografia. Se você é viciado em redes sociais, é exatamente o mesmo mecanismo que você está ativando. Por quê? Porque o seu cérebro não sabe que você está sentado em casa fazendo doom scrolling, né, que é scrollando infinitamente a tela do celular. O seu cérebro, né, a sua mente primitiva, acha que você está vivendo o mundo, que você está, né, vivenciando aquelas coisas de verdade. Então, aquele estímulo infinito da tela do celular continua ativando de novo, o seu sistema nervoso e causando uma descarga de dopamina toda hora. Então é por isso que a primeira merda que você faz quando você acorda é você pega o celular. Por quê? Porque você está absolutamente viciado naquilo, né? Uma coisa que deveria ser normal para você, que é vivenciar o mundo, ver o mundo lá fora e, sei lá, cara, andar numa montanha, né, e pescar, e viajar, e correr, né, que aí sim é uma atividade biológica que tem um valor biológico, né, você está enganando o seu cérebro, né, você está criando aquele estímulo de maneira artificial com a telinha do celular, né. Tudo é o mesmo mecanismo. Então veja bem que eu não estou falando só de pornografia aqui, né, eu estou falando só de vícios, né? Eu estou falando de vícios, de dependência. Então, para responder a pergunta feita no começo do vídeo, provavelmente você está sim viciado em pornografia, você está sim viciado em tecnologia, né? Você está viciado ali no seu telefone. Como que você cura isso, né? É muito difícil, cara, muito difícil, né? Eu não tenho a resposta final, eu consigo talvez discutir aqui com você algumas estratégias rápidas, né, para você fazer isso, né, que é você fazer um desmame. Por que eu digo que não tem uma resposta fácil? Porque não existe uma resposta fácil para você simplesmente se descolar da tecnologia. Você vive num mundo em que você é praticamente 100% dependente do celular hoje, né? A nossa sociedade ela foi desenhada para você ser dependente do celular hoje, né? As redes sociais elas foram criadas de um modo para você ficar dependente, ela vende o seu tempo, né? Os anúncios do YouTube, inclusive os que aparecem nos meus vídeos, eles são pagos quanto mais tempo você assiste. Você é o grande produto e a sua atenção, né, é o que tem mais valor. Então, como é que faz para você não se envolver nesse jogo, né? Bom, tá dada a resposta, você não se envolve nesse jogo. Você precisa deletar suas redes sociais? Não. Você precisa jogar o seu telefone e usar um tijolão? Não, embora, né, algumas pessoas façam isso. Não sei se você já ouviu falar na internet, né, por acaso na internet, de uma coisa que se chama dumb phones, né, ou telefones burros. Tem pessoas que perceberam o quanto isso fazia mal e começaram a comprar aqueles telefones com o mínimo de funcionalidade possível. Por quê? Elas perceberam que estavam passando tempo demais ali na internet, scrollando infinitamente a tela, né, e aquilo estava absorvendo a vida delas em todos os sentidos, né. Para o caso do menino em questão, se você está assistindo, eu te diria para você substituir isso por outra coisa, né? Claro que você não consegue substituir completamente,
porque afinal de contas você está viciado, não se engane, você criou um vício mesmo, né? E de novo, quando eu digo que é um vício, é substancialmente o mesmo mecanismo de qualquer outro vício, tá? Toda vez que você força o seu corpo de maneira artificial a fazer uma descarga, né, intensa de hormônios de prazer com algum estímulo exógeno, algum estímulo que vem de fora do seu corpo, e você consegue repetir aquilo, né, de maneira artificial, você vai ficar viciado, cara. Você vai ficar viciado, porque é muito acessível. Então você tem que substituir aquilo, porque eu sinceramente não acredito que você consegue simplesmente controlar, né, o seu impulso. Afinal de contas, é um impulso biológico. Né? Tanto que eu falei antes, você percebe que você está viciado quando uma das primeiras coisas que você faz de manhã, e isso é uma coisa da medicina mesmo, tá? É um dos parâmetros que a gente usa, né, para perceber uma pessoa que está viciada. Né? Por exemplo, só fazendo uma pequena digressão, uma pessoa que é tabagista, a gente tende a perguntar que horas que a pessoa fuma de manhã, porque uma pessoa que sofre de vício em tabaco, ela tende a fumar nas primeiras horas da manhã, né? Ela precisa daquela descarga, né, logo cedo. É o mesmo mecanismo sempre. Bom, dizendo então que já que você não consegue controlar, você precisa substituir aquele estímulo. Tá? Você precisa trocar aquilo por uma coisa que é mais saudável, que vai te dar, não na mesma intensidade e nem no mesmo ritmo, né, essa descarga de hormônios, mas que vai também te dar aquele estímulo, né, para que você consiga aos poucos ir desmamando. Ah, mas como é que eu curo então? Porque afinal de contas eu estou simulando uma relação. Ou se você está viciado, né, em celular, você está viciado em um estímulo visual, você está viciado em uma novidade constante, né? Esse é o termo correto, né? O novelty. Você precisa trocar esse estímulo por uma coisa real. Né? E o que está faltando nesses casos, nesses dois casos, quase sempre é uma relação real. Não estou falando de relação, né, física, né? Não estou falando de relação sexual. É uma relação real. Né? Nós somos a geração mais solitária da história. Né? Nós somos muito conectados, nós vivemos o tempo todo conversando e vendo a vida dos outros, mas nós não temos relações reais. Né? E só as relações reais conseguem criar essa conexão que falta, na verdade, né? E que gera esse vício, né? Quando você está dependente desses estímulos artificiais. Né? A cura para um vício desses não é você fazer abstinência completa, não é como algumas pessoas pregam na internet, né? Tem alguns movimentos aí na internet que pregam abstinência completa, de você virar um monge ascético, isso não funciona na vida real. Né? A cura para qualquer vício é conexão. Né? As pessoas estão precisando se conectar. Nós somos a geração mais solitária da história. Né? E nós cada vez mais nos fechamos no nosso mundo, né? nas nossas idiosincrasias, nas nossas vontades, sempre nos nossos feeds, nas coisas que nós gostamos, e nós não estamos nos conectando de verdade, criando uma relação de verdade, que aí sim, até pelo argumento biológico, né, você conseguiria ter um estímulo real. Você precisa viver a vida real, né? Sair, viver o mundo lá fora. Né? Então, uma coisa que eu poderia te aconselhar e que é fácil de fazer, mas não é fácil de manter, procura praticar o máximo de exercício possível. Não estou falando para você virar um atleta, você não precisa virar um atleta olímpico, né? Claramente, mas você pode principalmente começar a substituir essa descarga de hormônios e essa vontade de descarregar a energia, né, por exercício físico. Tá? Isso vai te dar também essa descarga de hormônios, obviamente não o tempo todo da maneira que você gostaria, mas vai liberar muito da tensão, vai diminuir seus níveis de cortisol, que é o seu hormônio de estresse, né? Vai liberar a dopamina que você está procurando, né? E vai também te deixar mais tranquilo, mais relaxado, para que você até possa eventualmente começar a criar outras conexões com outras pessoas. Vai mudar tudo, cara. Vai mudar a sua autoestima, vai mudar a sua perspectiva, né, sobre você mesmo, sobre a maneira que você se vê, né? E aí finalmente começar a buscar uma relação de verdade com outra pessoa. Né? Em outras palavras, sai de casa, né? Para de ficar fechado no seu mundo, né? Não se isola, né? Perceba que o que você está procurando de verdade, mas está, né, só encontrando de maneira artificial no teu celular ali, né, é se relacionar com outra pessoa. Né? Então, se eu puder te dar um conselho, meu amigo, já que isso está prejudicando tanto a sua vida, né, óbvio, tenta restringir ao máximo o seu acesso, tenta evitar que você possa acessar isso aí de maneira tão fácil, tão tranquila, né? Não se dando muito tempo livre para isso, estando muito atento aos teus impulsos, às tuas vontades, mas principalmente, né, buscando maneiras de substituir isso de jeitos saudáveis, né? Com outros estímulos também são saudáveis. Né? Eu sei que esse é um assunto muito extenso, não dá para a gente esgotar em um vídeo de 10 minutos,
mas eu acho que uma pincelada dessa é interessante para você começar a imaginar o que está acontecendo. Beleza? É isso, a gente se vê na próxima e tchau!